pessoal, good morning, como é que vocês estão? Vamos dar início à nossa aula de inglês de hoje, onde nós iremos iniciar a unidade 6 com o seguinte tema: My dad has a strong body. Na aula passada, nós aprendemos algumas características físicas e na aula de hoje nós vamos estudar um pouco sobre as partes do corpo e do rosto, certo? Ainda utilizando algumas características físicas daquelas que nós utilizamos na aula passada. Na próxima página do livro de vocês, a gente observa, né, uma figura onde o filho ele está fazendo exercícios físicos junto com o pai. E aí ele fala algumas coisas a respeito disso, né? Ele diz o seguinte: I love to go for walks, play sports and exercise with my dad. For me, he is a superhero. He has very strong arms and legs. His hair and eyes are brown. He has a big nose and his ears are small. He has a beard and a mustache. His mouth always shows a big smile. Então aí a gente consegue perceber algumas palavras que nós já vimos na unidade anterior, né? E algumas outras palavras que nós iremos aprender hoje, né? Então aí, por exemplo, ele fala que o pai dele, que ele ama fazer atividades físicas junto com o pai dele, né? Ele ama exercitar-se, caminhar, praticar esportes junto com o pai dele. E aí ele fala também sobre algumas características físicas, né? Ele diz que ele é muito forte, né? Tem braços e pernas muito fortes. Fala também sobre a cor dos olhos do pai dele, né? Ele fala que ele tem um nariz grande, que ele usa barba e bigode, e que ele está sempre sorrindo, né? Então ele fala sobre algumas características físicas e algumas partes do corpo que nós iremos aprender hoje, partes do corpo e do rosto, certo? Do body and the face. E aí ao lado a gente observa um quadrado, né? Falando um pouco sobre a importância dos exercícios físicos, né? Desde que nós começamos a estudar, se vocês conseguiram perceber que a gente vem falando sobre alguns problemas de saúde e a importância, né? A importância das atividades físicas. E aí nesse quadradinho, ao lado do menino, né, vem dizendo o seguinte: Physical exercise are very important to have healthy bodies. Então aí diz que atividades físicas são muito importantes para que a gente tenha corpos saudáveis, certo? Passando para a próxima página do livro de vocês, a gente tem a primeira atividade. Então, com base lá naquelas informações que o filho dá sobre o pai, naquele balãozinho, vocês vão precisar responder essas três questões, certo? A primeira delas, vocês vão precisar escrever que atividades o garoto gosta de fazer com o pai, né? Então, vocês vão precisar reler. Se for preciso, podem utilizar o dicionário para pesquisar as palavras que vocês não conhecem, o significado dessas palavras. E aí vocês vão responder que atividades o garoto mais gosta de fazer junto com o pai dele. Então, ele falou lá, né? Algumas atividades que ele gosta de fazer. Na número 2, vocês vão precisar completar a descrição do pai do garoto, né? Então, aí já está traduzido um trecho do que foi dito e vocês vão precisar completar a tradução sobre o pai do garoto, certo? Então, aí vocês têm, ele tem braços e pernas muito, e aí vocês vão completar com a palavra que está faltando. Seu cabelo e seus olhos são, e vão completar também com a palavra que está faltando. Seu nariz e vão completar também, e suas orelhas são, completa, ele é muito sorridente. Então, com isso, vocês vão completar essa descrição que o garoto faz sobre o pai dele, certo? E no terceiro, o que está escrito no quadro, né? Que eu até já falei pra vocês o que está escrito lá naquele quadradinho ao lado do garoto. E aí vocês vão precisar completar para completar essa primeira atividade, certo? Depois disso, na atividade do Listen and Practice, vocês têm aí embaixo uma menina. E aí vocês vão precisar ligar as partes do corpo correspondentes. Depois vocês vão copiar essas partes do corpo, certo? E repetir, de acordo com o que eu for falando para vocês, tá certo? Então aí nós temos, ó, aqui nós temos as partes do corpo, né? As partes do corpo e do rosto. Então nós temos aí head, que é cabeça, hair,
cabelo, shoulder, ombro, arm, braço, mouth, boca, leg, perna, knee, joelho, toe, pé, toe, dedo do pé, foot, pé, neck, pescoço, chest, o tórax nessa parte aqui do corpo da gente, né? Nose, nariz, eye, olho, finger, dedo, né, o dedinho da mão, e hand, que é mão, certo? Então, vocês têm aí essas partes do corpo e do rosto, e vocês vão precisar ligar cada uma delas para suas partes correspondentes e escrever, copiar embaixo em cada uma dessas linhas, tá certo? Na próxima página, vocês terão que escrever o nome das partes do corpo que estão retratados nessas imagens. Então, aí vocês têm algumas imagens onde vocês vão precisar escrever as partes do corpo que vocês observam nessas imagens. E aí tem uma observação, né? Não repita os nomes já citados. Por quê? Nessa primeira figura, a gente tem mostrando uma figura de olhos, né? Tem mostrando aí olhos. E também nessa página nós temos outra figura que também mostra os olhos. Então, vocês não vão poder repetir o nome, né? Eyes, que são olhos, duas vezes, certo? E vocês só vão utilizar em uma figura só. E aí, vocês vão fazer tudo isso, né? Escrever as partes do corpo e do rosto em todas essas figuras, certo? Sem repetir. Se tiver uma figura que mostre uma parte do corpo e depois tem a outra figura que mostra uma parte do corpo igual, vocês não vão poder repetir. Vocês vão ter que escrever uma outra palavra, que observar uma outra parte do corpo que esteja mostrando na figura, e aí vocês vão completar, tá certo? Depois disso, na página 52, nós temos aqui o challenge, né? Um desafio. Vocês vão precisar preencher esses espaços em branco com essas palavras aí acima: legs, nose, arms, ears, mouth, eye, certo? Então, aqui a gente tem um pequeno trecho da Chapeuzinho Vermelho, da história da Chapeuzinho Vermelho, e estão faltando um trecho muito conhecido até da Chapeuzinho Vermelho, e aí vocês vão precisar completar com essas palavras que estão aqui acima, né? Então, aí nós temos legs, pernas, nose, nariz, arms, braços, ears, ouvidos, mouth, boca e eyes, olhos. Então, vocês vão precisar ver esse trecho aqui bem direitinho, certo? E vão precisar completar com as palavras, colocar essas palavras nos lugares adequados, certo? Nos lugares certos. Por exemplo, na primeira frase nós temos aí: What big, espaço, you have, grandma? E a resposta do lobo, né? It's to hear you well. Então, com que parte do corpo será que a gente hear? Será que a gente ouve, né? Com que parte do corpo será essa? Que parte do corpo do face, né? Do rosto, é que nós ouvimos. Então, vocês vão precisar completar aí com uma parte do corpo, certo? Em inglês, e vão fazer isso em todo esse trecho até terminar, tá certo? Um trecho bem curtinho, rapidinho, vocês conseguem fazer. Depois disso, nós temos uma figura aqui com algumas características que nós estudamos na aula anterior, certo? Na aula passada. Então, nós estudamos algumas características. E com base nessa imagem, vocês vão precisar escrever V para verdadeiro e F para falso. Então, aí nós temos a imagem e nós temos algumas opções, onde nessas opções vocês vão encontrar características físicas que nós estudamos na aula anterior, certo? E se encaixar com esse garoto, a frase que se encaixar, que for verdadeira, vocês vão colocar V, e a frase que for falsa, vocês vão colocar F. Por exemplo, na primeira frase nós temos aí: The boy's hair is blonde and spike. Então, nós aprendemos na aula passada que blonde hair significa cabelo loiro, certo? E spike é um tipo de cabelo, né? Um tipo de penteado de cabelo, que é esse cabelo arrepiado, né? Então, o garoto, né, daí da figura,
Ele tem um blonde hair, um cabelo loiro e arrepiado e spike. Então, se a frase for verdadeira, vocês vão escrever um V, certo? Que é de verdadeiro. E vão fazer isso em todas essas outras frases, certo? Tem uma palavrinha aí que vocês vão precisar se atentar. Por exemplo, feet. Nós aprendemos na outra página que pé é foot, certo? E aí nós estamos vendo feet. Feet é o plural de foot. Foot quando eu falo de um pé e feet quando eu falo de 2 ou mais pés, certo? Depois, na seção Cri-Cri, vocês vão precisar desenhar um super-herói ou um personagem do videogame que vocês gostam e escrever características, algumas frases descritivas sobre ele. Então, vocês vão, nesse espaço aqui, desenhar um super-herói, um personagem de videogame que vocês gostem. E nessas 3 linhas abaixo, vocês vão escrever, vão descrever esse personagem, certo? Utilizando características físicas e partes do corpo e rosto que nós estamos aprendendo. Por exemplo, se vocês escolherem, digamos que o Flash, então aí vocês vão ter que escrever, ou o Hulk, né? Por exemplo, o Hulk é mais fácil, né? O Hulk. Então, vocês vão precisar descrever o Hulk, né? Como é que o Hulk é? Né? Como é que são os braços do Hulk, por exemplo, né? Será que ele tem braços grandes, né? Pernas grandes? Então, vocês vão precisar fazer a descrição desse personagem, do personagem que vocês escolherem, certo? Nessas 3 linhas. Depois disso, vocês têm aqui 4 figuras também, de 4 crianças, né? Observe as imagens e complete os comandos. Então, aí nós temos 4 comandos. Nós temos o primeiro aí, open your, em que parte do corpo, do rosto, né, do corpo é que essa criança está abrindo, né? Open your mouth, né? Abra a sua boca, e aí vocês vão precisar completar com a parte do corpo que está faltando para completar esse comando. Na próxima, nós temos close your, que parte do corpo é que ela está fechando, né? Os olhos, então vocês vão escrever eyes e vão fazer isso com essas outras duas também, certo? Touch your e vão completar, raise your e vão completar também, certo? Depois disso, por último, na seção Let's Remember, vamos relembrar o que nós estudamos nessa unidade e aí o que é que vocês vão ter que fazer? Ligue as letras e encontre as palavras correspondentes às partes do corpo. Então, aí vocês têm 2 quadradinhos, certo? E aí vocês vão ter que completar, vão ter que encontrar essas palavras e completar. Então, aí já começou, né, na letra A, ear. Então, tá faltando alguma outra aí. Percebam que vocês vão, como o quadrado é pequeno, então vocês vão conseguir encontrar essas palavras tanto na vertical, quanto na diagonal, quanto na horizontal, contanto que a palavra consiga ser formada com uma linha só, certo? Então, por exemplo, vocês já observam aí que a palavra que foi encontrada foi ear. E perceberam como é que essa palavra está? Como foi que essa palavra foi encontrada? E aí vocês vão conseguir encontrar outras palavras também, certo? Vão ter algumas palavras que vocês vão conseguir encontrar, contanto que a palavra seja formada em uma única linha, certo? Vocês vão precisar com uma linha só, ligando, seja assim ou assim, mas vocês vão conseguir encontrar algumas palavras, certo? E na outra também, né? Na outra vocês conseguiriam encontrar eye, que é olho, e aí vocês vão conseguir encontrar as outras também, tá certo? Depois disso, depois que vocês conseguirem encontrar as palavras, vocês no quesito 2 vão precisar escrever as palavras desse exercício anterior no local correto. Então, vocês têm aí 2 quadrados, né? Dois quadros, na verdade. Tem o quadro The Body e o quadro The Face. Então, tem corpo e face, né? Corpo e rosto. Então, as partes do corpo que vocês encontrarem nesses 2 quadradinhos, vocês vão escrever as partes do corpo no primeiro quadradinho. E as partes do rosto, vocês vão escrever no segundo quadrado, ok? E, por último, quais as 2 frases com informações corretas. Então, vocês têm aí 5 frases e apenas 2 delas têm informações corretas. Por exemplo, na primeira frase,
You open your eyes when you sleep. Você fecha os olhos, né? Você abre os olhos quando você dorme. Essa frase está correta ou não? Então, se a frase estiver correta, você vai marcar. E se a frase estiver incorreta, você não vai marcar. Na segunda, you raise your hands when you have a question in class. Então, você levanta a mão quando você tem alguma pergunta para fazer na sala de aula. Se essa frase estiver correta, você vai marcar. Se não tiver, você não marca. E aí, vocês vão fazer a mesma coisa com essas outras 3 frases, certo? Lembrando, sempre que não souberem alguma palavra, podem pegar o dicionário e podem pesquisar o que significa essa palavra. Vai ajudar vocês a descobrir o significado da palavra e a fixar essa palavra na mente de vocês, tá certo? Então, por hoje, nós encerramos a nossa aula complementando esse assunto sobre as características, né, físicas, e agora nós aprendemos as partes do corpo e do rosto, tá certo? Eu espero vocês na próxima aula. Bye, bye!